Olá, bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje tenho um vídeo aqui um bocadinho mais cru, digamos assim, porque é um momento de balanço, não só profissional, mas também pessoal, de certa forma. Um, os primeiros 6 meses do ano terminaram e, por isso, se me dissessem o que é que eu estaria a fazer neste momento como balanço de 2026, quando inicia o ano, o mais provável é que eu dissesse que nesta altura estaria a fazer um balanço de como é que correram os primeiros 6 meses de performance da KW. Mas a verdade é que estes primeiros 6 meses de 2026 foram muito diferente daquilo que eu tinha imaginado no início do ano. Primeiro porque me demiti do cargo de CEO e depois porque, chegando a este período, passaram-se 3 meses desde que iniciei o projeto, passaram-se um mês neste momento, pouco mais de um mês desde que o tornei público, e a verdade é que tem sido um percurso extraordinário, repleto de aprendizagens, muito desafiante, naturalmente, mas que tem estado a correr bem, tem tido aceitação do mercado, há clientes angariados, faturação a acontecer e por isso um, é um balanço naturalmente positivo. Mas mais do que fazer um balanço sobre aquilo que é a performance da Burn Bright, porque estamos a falar de um bebé, onde muita coisa ainda está a ser testada, ainda há muita auscultação ao mercado que eu tenho estado a fazer e acho que isso é absolutamente fundamental nesta fase, ter clareza sobre o futuro, sobre onde quer chegar e o que quer fazer com este projeto, mas não ter certezas absolutas sobre como é que isso vai acontecer exatamente já. Por isso, muita auscultação, muitas conversas, procurar pessoas melhores do que eu, com mais experiência, que já fizeram este caminho, para perceber se esta minha visão consegue encontrar efetivamente o seu espaço no mercado português. O início tem sido bom e por isso entusiasma-me, mas ainda há muita coisa para fazer e por isso acho que um verdadeiro balanço daquilo que tem sido esta história da Burn Bright terá que ser feita provavelmente daqui a mais 6 meses. O que eu queria falar, no entanto, era, por essa razão, aquilo que foram as perguntas que me levaram a tomar esta decisão. Porque esta decisão, eh, apesar se calhar da ambição de ter um projeto próprio já existir há algum tempo, eh, esta decisão não nasceu de um plano que foi desenhado durante muito tempo. A realidade foi algo que aconteceu de forma relativamente rápida. E aconteceu de forma relativamente rápida porque houve três perguntas com as quais eu me cruzei que mudaram completamente a forma como eu olho para o médio e o longo prazo e para aquilo que eu quero atingir e que para isso poder acontecer, obviamente, tinha que ter um impacto naquilo que é o meu presente e aquilo que eu vou fazer no imediato. E por isso queria partilhar contigo as três perguntas que mudaram por completo o meu 2026. A primeira pergunta nasce de uma evidência, né, de uma leitura daquilo que é o mercado. O nosso mundo está em transformação. Uma transformação provocada por aquilo que é a introdução no dia a dia, porque era algo que já estava presente, mas de forma menos visível, mas a entrada no nosso dia a dia da inteligência artificial. E provavelmente estamos perante uma revolução que muitos dizem que só tem paralelo naquilo que foi a introdução da internet e a revolução industrial. E por isso muitos especialistas dizem que daqui a 3, 5 anos no máximo, o mundo e em particular o mercado de trabalho vai estar completamente diferente daquilo que nós conhecemos hoje. A forma como nós trabalhamos vai mudar. Novas profissões irão nascer, algumas profissões poderão desaparecer e muito provavelmente a nossa função atual, mesmo que se mantenha, vai ser feita de uma forma diferente. E por isso estamos num momento de grande mudança. E por isso, quando estamos nestes momentos, há sempre dois tipos de abordagem. Aqueles que vão olhar para isto como uma ameaça e que por isso vão procurar proteger ao máximo aquilo que construíram
e procurar que esta disrupção chegue o mais devagar possível, porque eu acho que alguém acreditar que isto é evitável está muito provavelmente enganado e ficará para trás, mas muitas pessoas vão olhar para isto como uma ameaça e por isso vão atrasar a mudança e procurar que esta disrupção chegue o mais tarde possível ao seu dia a dia, seja ele pessoal ou profissional. E depois há um segundo grupo que tradicionalmente nestes momentos olha para esta disrupção como uma oportunidade e perceber e procurar antecipar, por muito que desafiante que isto seja quando estamos perante uma revolução, quais são as oportunidades que vão vencer o teste do tempo e como é que podemos agarrá-las. E por isso a primeira pergunta com a qual eu me cruzei foi: de que lado é que quer estar? Do lado daqueles que vão defender a sua posição atual ou do lado daqueles que querem olhar para as oportunidades que esta disrupção vai trazer e fazer alguma coisa com isso? E felizmente estou num momento, quer da minha vida pessoal, quer da minha vida profissional, em que, tendo em conta a experiência que tinha, mas também o mercado onde eu estava inserido, o setor onde eu estava inserido, a resposta foi relativamente simples. Eu quero estar do lado de quem vai olhar para as oportunidades. E por isso esta foi a primeira pergunta que me impactou e que começou a fazer pensar sobre o meu dia a dia e aquilo que eu quero fazer a médio e longo prazo de forma um bocadinho diferente. Porque perante uma revolução, se queremos agarrar as oportunidades, há aqui um sentido de urgência que se acentua. E por isso essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta foi um bocadinho consequência desta, embora eu me tenha cruzado com ela num momento de reflexão diferente, mas que provavelmente provocou um clique ainda maior. E essa pergunta foi: eh, onde é que estás a investir o teu tempo? Todos nós eh, passamos uma parte significativa do tempo que estamos acordados a trabalhar. Sejam elas 8, 10, 16 horas, todos nós passamos uma parte muito relevante do tempo que estamos acordados a trabalhar. E por isso temos que pensar onde é que queremos investir essas horas. E quando me cruzei com esta pergunta de onde é que eu estava a insistir a estas horas, houve uma derivada desta pergunta que me levou a refletir de forma diferente. E a derivada foi: se eu investisse essas 8, 10, 12 horas que neste momento eu trabalho, a acelerar o conhecimento que tenho dos temas nos quais eu já desenvolvi algum know-how, se eu continuar a desenvolver as minhas capacidades de forma propositada a maior parte do tempo do meu dia, hum, e construir algo meu, o que é que isso poderá fazer pelos meus objetivos de médio e longo prazo? Se eu apostar as 10 horas do dia em mim, a construir algo meu, o que é que isso poderá fazer pelo meu futuro, pelo impacto que quero criar, pelo legado que quero deixar, por aquilo que estou a construir com a minha família, o que é que isso poderá fazer? Hum, em comparação com aquilo que é a realidade atual, né, em que essas horas de trabalho são dedicadas a construir um projeto que, para todos os efeitos, é um projeto, é um mundo de outros. E no qual fui imensamente feliz e me desenvolvi muito e que se calhar me permitiu hoje estar a pensar desta forma. Mas a verdade é que há esta escolha, não é? Para quem e em que estás a dedicar o tempo que tu passas a trabalhar? E se investis esse tempo em ti, o que é que pode mudar? E quando sou uma resposta a estas duas perguntas, é, como é que eu quero agarrar as oportunidades que esta revolução da inteligência artificial está a trazer, ehm, em conjunto com onde é que tu vais meter as horas que estás acordado a trabalhar, o sentido de urgência foi acelerado. Né? Se há oportunidades e se eu dedicar 12, 14, 16 horas
a agarrar essas oportunidades, desenvolvendo-me a mim e para construir algo meu, de que forma é que isto pode alterar aquilo que eu estou a pensar fazer? E isso pôs-me a pensar bastante. A terceira pergunta foi aquela que acabou não só por me pôr a pensar, mas foi aquela que verdadeiramente me levou a decidir. E, e essa tem a ver com algo com a que eu já tinha assistido, noutras pessoas com quem tive a oportunidade de me cruzar, é que há efetivamente alguns marcos na nossa vida que nos fazem pensar de forma diferente. E muitas vezes está associada a passagem por momentos importantes ou por marcos importantes. E no meu caso foi a passagem dos 40, não é? Que me pôs a pensar um bocadinho sobre o que isso significava. Mais importante ainda do que pensar nos 40 é pensar sobre o que é que tu queres fazer daqui a 10 anos. Né? Porque quando pomos esta coisa em perspectiva e percebemos, ok, eu daqui a 10 anos tenho 50, 51 neste caso, os meus filhos serão adolescentes e por isso aos 50 eu ainda vou ter muita energia, muita capacidade de fazer muita coisa acontecer, se Deus quiser. Os meus filhos estarão numa fase muito interessante, talvez desafiante, da sua vida, mas portanto está tudo em aberto. Né? Está tudo em aberto. Aos 40, e foi isso que me fez pensar de forma diferente, de facto ainda está tudo em aberto. Né? Podemos fazer, ainda tomar decisões que não vão obrigatoriamente condenar aquilo que é o nosso futuro. E por isso passei a olhar para esta década como a grande oportunidade de decidir definitivamente o que é que eu quero fazer com a minha vida pessoal, a minha vida profissional. E a pergunta que me fez decidir foi esta: daqui a 10 anos, do que é que não te queres arrepender? É mais do que o que é que tu queres construir, é do que é que não te queres arrepender. E a resposta para mim foi: eu não me quero arrepender de nunca ter feito aquilo que ainda não fiz até agora, ou ainda não tinha feito até agora. Um, que é uma coisa simples: apostar em mim. Não queria, né, mesmo que alguns possam, e ouvi, e com muitas pessoas com quem falei, também tive este feedback, obviamente pela positiva, o seu feedback, não é? Pôr-me a pensar, que é fundamental nestes momentos de decisões relevantes, e se calhar tu também estás a pensar, ok, mas e se correr mal? Não é? Largaste uma posição de destaque, que abria portas, com um salário estável, com boas perspectivas, que no fundo já financiava o estilo de vida que eu tinha criado. Não será um risco demasiado elevado abdicar disto tudo? Uh, Talvez, mas ao mesmo tempo acredito que se eu já tive a capacidade de chegar a este patamar novamente, se alguma coisa correr mal, eu vou conseguir voltar a chegar lá. Aquilo que eu nunca experimentei um, foi ter um projeto próprio. E por isso eu não queria chegar daqui a 10 anos atrás e pensar e se eu tivesse apostado em mim a 100%, o que é que teria acontecido? E por isso essa foi a última pergunta. Né? Do que é que não te queres arrepender daqui a 10 anos? E a resposta para mim foi: eu não me quero arrepender de não ter tido a coragem de apostar em mim. E por isso estas foram as 3 perguntas que mudaram por completo aquilo que foi o meu ano, que está a ser o meu ano de 2026, e que eu quis partilhar contigo por sentir que, hum, se estás num momento de reflexão, estas são 3 perguntas que podem ajudar. A procura da resposta a estas 3 perguntas pode ajudar-te a chegar a algumas conclusões. E por isso, não é, voltando àquelas que foram as 3 perguntas. Neste momento de revolução, de introdução da inteligência artificial, como é que vais olhar para esta mudança? Como uma ameaça ou como uma oportunidade? E de que lado é que queres estar? A segunda tem a ver com onde é que queres investir as horas que já dedicas a trabalhar, a construir o mundo de outros ou a construir o teu próprio mundo. E por último,
quando pensas naquilo que é a tua vida daqui a 10 anos, do que é que não te queres arrepender? E estas foram, mais uma vez, as 3 perguntas que mudaram por completo a forma como eu olho para o médio e longo prazo e por isso tiveram uma consequência naquilo que tinham que ser as decisões de curto prazo que eu ia tomar para garantir que, se há sentido de urgência, seja pela minha experiência, seja por aquilo que está a acontecer, então eu tinha que me pôr a caminho o mais rapidamente possível. Né? E isso levou-me a tomar a decisão que tomei e a pôr muito rapidamente no ar o projeto que eu estou a criar. E por isso deste estas três perguntas, porque acredito que a resposta a estas perguntas para ti poderá levar-te a encontrar novos caminhos ou então a perceber que estás exatamente onde devias estar, a fazer exatamente aquilo que ambicionas a fazer a prazo, a alcançar a prazo, e estás neste momento a concretizar, seja do ponto de vista pessoal ou profissional, aquilo que querias. Acho que são 3 perguntas que, qualquer que seja a resposta, preciso de mudança ou então já estou a fazer aquilo que quero, que te podem ajudar a refletir. Mudaram por completo o meu ano 2026, mas na realidade mudaram por completo a forma como eu olho para a minha vida profissional, a minha vida pessoal, e por isso quis partilhá-la contigo. Como sempre, nesta fase do projeto, isto hoje é uma partilha um bocadinho mais crua, como eu dizia no início, mas o teu feedback é absolutamente fundamental. Se os conteúdos que eu vou partilhando aqui, se queres saber mais sobre que perguntas é que eu me fui fazendo ao longo da minha carreira que foram mudando as minhas decisões, porque eu costumo dizer que, quando me perguntam qual é a tua citação preferida, eu costumo dizer que tenho mais perguntas preferidas que me impactaram e me obrigaram a pensar de forma diferente do que propriamente citações. E por isso, se este conteúdo te acrescentou valor, se te interessou, subscreve o meu canal, partilha com quem pode estar a precisar de um conjunto de perguntas que o ajude a pensar no seu futuro imediato e, acima de tudo, dá-me feedback, não é? Comenta, dá-me feedback sobre que temas é que gostarias de ouvir neste meu canal, porque o objetivo da Burn Bright é claro, é ajudar empresários, gestores e líderes a encontrarem histórias, mas acima de tudo ferramentas práticas que, que possam ajudar a garantir que encontre o alinhamento entre a sua ambição e o talento próprio e aquele que tem nas suas equipas. E por isso, qualquer conteúdo que eu produza não só tem estas crenças por trás e este objetivo por trás, mas está a ser desenhado a pensar em ti e nos desafios que um líder, nomeadamente de uma PME ou de uma startup, tem. E por isso, todo o feedback em bem-vindo. Primeiro semestre de 2026 acabou e por isso há muitas oportunidades para agarrar nos próximos 6 meses, porque a revolução está aí, as mudanças estão a entrar pelo nosso dia a dia adentro e para mim está muito claro. Quero agarrar estas oportunidades construindo um projeto meu, na certeza que quero partilhar contigo esta caminhada que eu vou fazendo. Obrigado.